Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para o 11º dia do desafio, a jornada de 100 a 1 milhão em 100 dias. A matemática diz que isso é possível. Basta você obter, em cima desses R$ 100, uma correção de 10% diária, que em 100 dias esse capital se torna 1.300.000. Se a matemática diz que é possível, por que não tentar, né? Nós já tínhamos dobrado o capital. Agora há pouco estava tentando gravar um vídeo aqui, mas foi interrompido. Já tinha tido uma perda. Então, dos US$ 42, nós já descemos para 40 e agora está em 38, ou seja, 10% perdido já. Vamos voltar para a tela aqui. Vou mudar o zoom. Então, quinta-feira, dia 18 de junho, né, de 2026, 10h13. O horário que ele mostra no gráfico é o horário de Greenwich, é o UTC, né? No Brasil é 3 horas atrasado. Lá já é 13 horas da tarde. Aqui é 10 horas da manhã. Procurando aqui uma posição, os movimentos já um pouco mais graúdos no mercado, já mais interessante de operar. O petróleo teve uma queda grande. Estou procurando aqui de repente uma possível posição aqui de correção dele, né? Como ele caiu demais e a coisa não está totalmente resolvida ainda no mercado, apesar de já ter bastante notícias de produções favoráveis, né, de petróleo, de desbloqueio de estreito. Eu acompanho as notícias em paralelo, né, para ter como referência. Então já tenha confirmado aqui nas notícias, né, países produzindo mais petróleo, liberação do Estreito de Hormuz, Kuwait, aumento de produção de petróleo, o Iraque reativou lá um campo também que dá 200 mil barril por dia, e assim essas notícias favoráveis e de alta demanda de petróleo fez com que o preço dele derretesse, né? E ó, é o que está acontecendo e ele segue ainda derretendo, né? Nasdaq subindo, mesmo com dólar favorável, ela está conseguindo retomar, ou seja, é um ativo que a gente pode procurar um fundo uma área de suporte para fazer uma entrada. O dólar ele subiu muito, fez essa correção e agora no momento ele está lateralizado. Quando ele lateraliza ali, fica de certa forma favorável para o mercado desenvolver. O ouro desenvolveu bastante, perdemos aqui uma senhora de uma perna, né? Foi até esse valor que eu tinha perdido, eu tinha comprado o ouro, só que quando eu comprei ele começou a voltar e como estava perdendo US$ 2 já, eu preferi fechar. Scalp é assim, né? Vai que ele desce mais e tira US$ 10, daí fica muito mais difícil de recuperar. Melhor recuperar US$ 2 do que US$ 10. Não é nem recuperar, né? Na verdade, cada operação é única, né? Se forem trabalhar no mercado financeiro, façam que nem eu pego um valor que é uma semente, utilizo o mercado financeiro como uma terra, e aí escolhe um local bom para colocar essa semente e cuida dela, né? Não sai colocando valores grandes, né, produções grandes no mercado financeiro, que não é saudável. Você tem que ser fiel no pouco, tem que mostrar que você multiplica R$ 100, você consegue fazer virar 101. Se você não consegue, não vai ser. Ou se você conseguiu fazer 100 virar 101, 110, até R$ 200, vê se você consegue durante 100 dias, faça a tua jornada e vê durante 100 dias se você consegue manter isso de forma estável nesse pequeno valor de R$ 100. Não saia colocando o valor porque deu certo, né? Colocou um valor, acertou o lado que ia o movimento, porque a tendência do mercado era justamente aquela mesmo. Aqui está aparentando que eu posso vender o ouro, ele está num instante de queda.
Pegar no meio do movimento dele é mais saudável do que pegar ele no começo ou no fim, né? A queda está se confirmando ali, 44, vamos ver se não retoma. Porque ele já era uma possível região aqui de suporte, né? De um pullback, né? De um possível pullback. Já deixa um stop, né? Logo acima. Se ele voltar muito, ele já interrompe. Já estamos ganhando 1,68, 1,80. Já estamos voltando ali para 40 dólares. Só que ele está ameaçando muito retornar aqui, né? Ó, ele está com muita força. Não está confortável essa posição. Eu já começo a pensar em fechar ela. Estamos com 40 dólares, eu vou fechar ela. 39,91. Só esperando uma definição aqui pelo seguinte, ele é muito responsivo ao dólar, e o dólar está em topo de range e não está conseguindo romper, então eu não estava decidindo nem tanto pelo acompanhamento que eu estava fazendo aqui no ouro, eu estava decidindo mais pelo acompanhamento que eu estava fazendo no dólar. Aí, sabendo do histórico do dólar, das tentativas dele de vencer essa região aqui de resistência, e não estava conseguindo, e paralelo ali eu estava vendo que ele não ia vencer essa resistência. Ele estava mostrando fraqueza e continua mostrando fraqueza, quer dizer o seguinte, isso favorece o ouro voltar, olha lá. Ó. Então nós não íamos ganhar aquilo que nós ganhamos, né? Se eu não interrompo. Eu sou bastante corajoso, ainda mais com capital pequeno e já ter dobrado, eu sou bastante corajoso em me manter na posição, que é uma das maiores falhas dos trades no mercado e trade experiente. Ficar convicto, brabo, na posição de ganho. Ele, quando está perdendo, ele vira um leão, né? E quando está ganhando, ele vira um gatinho. Tem um ditado também que o mercado financeiro é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado financeiro. Eu tenho base de desenvolvimento de sistemas, vocês verem aqui eu tenho os cubos mágicos, né? Tudo isso eu aprendi sozinho, desenvolver sistema, montar o cubo mágico, operar um mercado. Tudo existe técnicas, né? Eu me baseio mais a minha linha é lógica. Eu não me prendo tanto a detalhes técnicos. É lógico, a técnica, tudo você aprendendo é importante, saber nomes, saber técnicas, né? Mas se não tiver lógica, presença, intuição, você lança alguém de uma ponte sem colocar a corda nela, né? Então não recomendo ninguém que entre no mercado financeiro, não coloque, né, grandes valores no mercado financeiro se for entrar. R$100, 20 dólares, se conseguir R$100 de forma consistente, transformar ele em 101 todo, né, 101, 1% todo dia, nossa, vai ser fantástico. O dólar realmente perdeu força e está devolvendo. Se o dólar perdeu força e está devolvendo, quer dizer que a tendência, olha lá, ó, onde nós estávamos no movimento, o ouro ganhou uma correção. O ouro está mais sujeito ao momento de subir porque o dólar está fazendo essa correção lá para baixo, né? Ele está só se deslocando de forma lateralizada, levemente inclinada, tendendo uma tendência muito suave de alta, com movimentos lateralizados. Nasdaq já desenvolveu bem, já está indo para... Ela saiu do range de preço que ela vinha nessa faixa aqui de preço, ela saiu, ou seja, ela já vai buscar o lado de cima, ou seja, ela está em alta, olha ali, ó, ela subindo bem agora nesse instante. Ela deu essa pernada aqui porque o dólar deu aquela pernada, e daí você vê Nasdaq dando a pernada, o dólar dá a pernada, todo mundo dá a pernada, o ouro dá a pernada para cima, ó. Eles dão essa pernada e eles ficam econômicos no movimento. Então por isso que é importante você saber o movimento mais macro, um movimento mais longo que pode acontecer no mercado. O movimento mais longo no mercado diz o seguinte: o dólar vai continuar em alta, mesmo nesse movimento lateralizado, quer dizer o seguinte, não vai desenvolver tanto o Nasdaq e nem o ouro, eles vão ficar amarrados em
no mesmo movimento, mas em baixa. Então daqui a pouco o ouro já atinge a máxima dele aqui, a Nasdaq também já atinge a máxima dela aqui, de Ranger, né? E começam a devolver, porque o dólar se mantém forte. E o dólar fortalecido encarece os produtos das empresas que compõem a Nasdaq. Dólar fortalecido é melhor investir nele como lastro do que no ouro, que é uma moeda concorrente. Então, naturalmente, o ouro e Nasdaq ficam freados. O ouro já provavelmente não consegue vencer esse topo aqui. Olha ele tentando. Isso que eu tô falando agora, né? E ele lá insistindo, ó. Ele diz, como dissesse pra mim, eu não consigo, então você vai ver agora se eu não passo esse topo. Aí o topo tá aqui, ó. Não sei, não tem que ver numa visão macro se é uma região de disputa, mas ele não tem força para vencer esse topo aqui graças a essa força do dólar que está desde ontem, na verdade. Ó, o ouro dando uma insistida ali em passar desse ponto, né? Nasdaq que deu aquela esticada também, já faz todo mundo correr, comprar ela, né? Mas ela também não vai ter força, graças à força do dólar. Já a Nasdaq, ela até não tem força, mas ela consegue um impulso melhor do que o ouro. O ouro já é muito conservador, já é bem mais responsivo ao dólar. Já a Nasdaq, ela não está tão presa, né? Ela é mais presa à tecnologia, às empresas de IA, Tesla, Google, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia, as 7 magníficas. O dólar ele está fazendo a correção, ele sobe muito mais fácil do que ele desce. Isso acaba favorecendo, ó, a Nasdaq chega voltada e a crescer, e o ouro ameaçando romper aquele ponto que ele não rompia. Ó. Ele fez até um falso rompimento que passou meio candle para cima. Ele passa assim meio candle para cima para o pessoal entrar, opa, vamos comprar, o ouro agora está em alta. Aí o povo compra. Daí o que ele faz? Ele cai. Tá só formando um segundo topo aqui com um movimento de aparente rompimento, né, e continuidade. Faz todo mundo entrar nele, vamos comprar o ouro, que agora é sensacional. Agora o ouro nunca mais vai cair na vida. Se bem que o dólar agora ele inventou de fazer uma perna aqui maior, de baixa. Se essa perna confirmando aqui, realmente o ouro sobe. Que daí o dólar que perdeu força. Ó. Quem perdeu força daí é o dólar, daí quem ganha força é a Nasdaq, ela volta a subir e o ouro vai confirmar o rompimento. Não é o contexto geral, né? O contexto geral desde ontem é dólar em alta. O dólar está mais forte que ouro e que Nasdaq. E aí se forma esse equilíbrio, né? Por isso que ele não sai do ponto. Ele está aparentemente vai fazer um pivô de baixa aqui e ele vai continuar e vai dar mais uma baixadinha no dólar. É o que ele está sugerindo aqui pelos movimentos, né? Não tem estrutura para ser uma reversão e ele continuar nesse movimento dentro de range. Não tá tendo rejeição embaixo. Está fechando no preço mais baixo que foi pedido. E em cima, por outro lado, já não está fechando. Ó, já está sendo recusado o preço mais alto. Está empurrando e está formando pavio. Ou seja, grande chance de ser um pullback e descida. Aí ele confirma aqui a subida. E nós podemos entrar comprado nele. Já que ele já rompeu, né? Ele confirmou a alta, então vale entrar comprado. Entramos comprado, ele chegou a $1,80 de lucro. Está em $2 de lucro. Você vê, por isso que é importante saber aonde que é a área de resistência, para ver se ele vence a área de resistência. Né? Temos que já deixar o nosso stop logo abaixo, porque se ele voltar, né, ele não causa um estrago tão grande para nós ser $3, já fomos para $43, $44, $44 tá bom, né? 43,80, vamos fechar. Charles, mas você não é um leão, né? Quando tá ganhando, eu sou um leão quando tá ganhando, né? Mas nós temos uma meta. Se você for analisar que nós estávamos com
38, né? $38 e ganhamos 10%, então para que ser ganancioso, né? Eu sou um leão, mas eu não sou ganancioso. Eu só quero comer o que eu me programei a comer, o que eu preciso de alimento, né? Ah, e outra, eu sei que o mercado não é assim de dar continuidade, né? Porque não sou só eu que executo esse lucro aqui. Muita gente executa esse lucro e já quer vender na sequência. Por isso que o preço freia. Freia e daí se ele tiver com fraqueza ele desce. Não foi o caso aqui, ele ainda está aparentando um pouco de força, né? Apesar de já estar parado. Mas o importante é que nós já conseguimos o 43,82. Eu acho que nós já temos um vídeo, né? Não sei se vale a pena fazer mais uma entradinha aqui. Vamos só dar uma passada pelos ativos, ver se a gente faz uma nova entradinha. Aqui até cabia, porque ele ainda tá, o dólar continua fazendo aquela perna de descida e parece ser uma perna generosa ali de baixo. Então aqui faz uma perna maiorzinha de alta. Ele teria ido até 20% de ganho naquela operação ali se tivesse se mantido nela. Mas assim, sem arrependimentos, vamos dizer, né? O mais importante, você deve se arrepender se você não cumprir o teu método, né? A tua estratégia, se você fugir do teu método, da tua estratégia, aí você está em risco. O nosso método, a nossa estratégia é obter 10% por dia operando. Então você conseguir 10% numa operação é mais do que nós gostaríamos até. O Bitcoin perdendo força. Pode ser uma possível entrada para nós. O Bitcoin é gostoso que ele faz movimentos longos. Eu vou tirar aqui e vou vender uma porçãozinha de Bitcoin. O Bitcoin ele acompanha o Ethereum. Aqui nós já deixamos um stop, porque essas criptomoedas elas têm manias de fazer movimentos bem grandes. Olha lá, ó. Nós mal compramos o Bitcoin, ele já está fazendo uma descida. Aliás, nós pegamos ele no meio da descida, né? E ele não costuma frear no meio das descidas dele, ele desce como se não houvesse amanhã. 56 centavos. É que eu tirei toda a alavancagem, nós estávamos 5 vezes. Se eu mantenho 5 vezes de alavancagem, 50 centavos estava virado em 2,50 já de lucro. Eu tirei a alavancagem de 5x do que tá, né? Ele já naturalmente é alavancado, esse micro lote aqui de 1 centésimo de Bitcoin. Ele voltando ali, já vou fechar a posição aqui. Eu não deixei justamente por causa disso. Ele faz movimentos grandes para qualquer lado, né? Ele não tem uma sequência muito exata, né? um correlacionado que nem é o dólar. O dólar está caindo. Isso favorece, na verdade, outros ativos como o próprio Bitcoin. Em movimentos grandes que o dólar faça, o Bitcoin vai responder quase que automático. Mas em movimentos pequenos que o dólar faça, o Bitcoin já não é tão responsivo assim que nem um ouro, que nem uma Nasdaq. Estamos com 43,90. Vamos tentar fechar só o 44 ali, alguma coisa, só para nós voltar pro trilho, né? E nós ter o vídeo do 11º dia. De certa forma já temos um sucesso nesse vídeo do 11º dia. Nasdaq caindo, dólar caindo. Esses dois não estão falando a mesma língua. Isso não pode acontecer. Daí eu já olho para o relógio quando acontece uma incoerência assim. É o horário de abertura de mercado, 10h30, mercado americano, né? Então ele vai acontecer uns movimentos bruscos agora. Agora rola uma disputa forte, né? Vamos ver o petróleo, se ele tende a continuar caindo, talvez alguém acredite que ele tem que valer mais, outros acreditam que ele tem que valer menos, estão derrubando ele. Mas isso é instante agora, não dá para ficar animado que vai ser isso o dia todo, né? É só agora na abertura, olha lá.
Uns já dizem que o ouro vale mais, outros já dizem que vale menos e fica fazendo esses rabiscos aqui tudo intenso, né? Tudo grande. Nós podemos até pegar um deles, né? Se nós tivermos convicção do lado que realmente é o ativo, só para deslizar nele e obter um lucrinho mínimo, mas essa é uma surfada perigosa. Tem gente que chama de pegar a faca, fala que é pegar a faca caindo. Olha lá, ó. A bolsa caindo demais aqui, absurdo. Só que ela já volta, ela já corrige. Ela pode ser uma que a gente pegue de descida e ela vai retomar o... Olha ela retomando aqui. Só confirmar através dos outros ativos, né? O dólar teria que continuar caindo para favorecer uma alta da bolsa. Ele de fato ele está caindo, ele não está fazendo movimentos longos. Quer dizer que tudo isso que ela está devolvendo aqui, parte ela vai retomar. Ó. Ela descendo violenta ainda, né? Mas parte ela vai retomar, ela vai voltar. Eu vou pegar aqui só para dar a brincada e nós conseguir esse percentual. Vou deixar um tanto de lote bem pequenininho aqui, só 0,1, que é bem micro a coisa, ó. A gente só pegar um pouquinho dessa surfada aqui, uns centavos, ó. Vou comprar ela aqui. Comprei 2 centavos de lucro, já deixamos um stop aqui logo abaixo. Eu peguei 1/10 do que normalmente eu opero nela nesse capital que nós estávamos de 40 dólares. Eu deixei 1/10. Então o resultado que der, tanto de perda e de lucro, é 1/10 menor. Ó, ele já fechou, ele deu 9 centavos de prejuízo. Se eu tivesse deixado o pacote maior, nós tínhamos tido um prejuízo de 90 centavos. Manter, né, esse 0,1, né, para a gente pegar um movimentozinho aqui só para vocês verem como que é surfar a abertura de mercado com essa volatilidade violinada, né, e vai movimento para baixo e vai movimento para cima, né, e abre ordem, tira isso. Então, traders experientes, eles nem entram nesses movimentos, né? Eles já têm uma leitura do que eles acreditam que vai ser, para que lado vai o mercado, aí eles não se aventuram nisso daqui. Eu faço mais para a gente treinar, né? Entradas, perder medo de movimentos desse jeito, né? Não se apavorar com o que é natural do mercado, né? Assim como um surfista não se apavora com uma onda de Nazaré, né? Muito pelo contrário, ele até se diverte, né? É lógico, mas aí tem que ter bastante cautela, né? Mas é possível tirar diversão até do aparente caos, né? Tá lateralizado, tá fazendo uns candles, mas tudo lateral. Vamos ver como é que tá o Bitcoin. Continua caindo, mas podia ter ficado na queda dele, ó. Ele segue caindo. Assim como o Nasdaq apresentou ali que estava caindo, ele também tá. Isso seria graças ao fortalecimento do dólar, mas o dólar aqui não sei se ele está passando uma mentira, ele continua caindo. Se ele continua caindo, o Nasdaq volta. Se o Nasdaq volta, é que agora é tudo instante, ela pode voltar e devolver, né? Mas aqui, ó, provavelmente ela volta. Agora, nesse instante, nós compramos novamente um micro lote. Compramos um micro lote, já colocamos nosso stop aqui, né? Logo aonde está lateralizado. Só para dar uma surfadinha nesse instante do mercado, já que o ouro deu uma caidinha lá. Ela pelo jeito vai ficar aqui e vai derrubar nosso stop de volta. Ela está lateralizada, já derrubou o stop, agora mesmo sendo 0,1, já foi 20 dólares. Se fosse 10 vezes, já tinha ido 2 dólares do nosso capital. Engraçado, ela está confirmando uma queda aqui, ó. Um dólar fortalecido, naturalmente é uma queda dela mesmo, porque os produtos ficam mais caros que das empresas que compõem a Nasdaq.
Abertura de mercado é essa instabilidade. Dow Jones está caindo de forma mais regular. Talvez fosse até o caso de comprar a queda dela, vamos ver. Seguindo ali o dólar, né? O dólar está retomando. A Nasdaq confirmando. Nós podemos até comprar uma quedinha aqui da Dow Jones, mesmo nesse instante. Dow Jones é um pouquinho mais conservadora. Mesmo sendo um pouco conservadora, tá lá o movimentão dela, né? O ouro, quem tá bem conservador, bem pé no chão aqui é o ouro, não tá fazendo os rabiscos junto com o resto do mercado. Ele rompeu aquela hora onde nós obtivemos o lucro, né? Essa faixa, quer dizer, ele não tá muito afim de cair não. Ele tá afim de dar continuidade aqui. Nasdaq querendo retomar, mas sendo rejeitado o valor mais alto, os paviozão formando e derrubando o dólar, tentando a correçãozinha ali, né, dessa pequena queda, que ele já veio, né, já fez um pullback aqui, fez uma nova queda, é uma estrutura de queda nova aqui dentro do dólar, depois de ter tido toda essa alta, né, teve uma alta boa desde ontem para hoje. Agora ele está num desenho de queda. Só que antes dele continuar com a queda, ele sempre faz essa retornozinho, esse pullback, né? E ele aparentemente é o que ele está desenhando, um pullback para ele descer. Aí ele favorece a alta da Nasdaq, né? Que e já está formando estruturas para isso, para retomar uma subidinha. O ouro responde quase da mesma forma ali que uma Nasdaq, também espera uma definição do dólar. Se o dólar realmente vai continuar caindo, ele segue subindo. Não é o que está acontecendo, porque o dólar ainda está ameaçando fazer o pullback dele, né? Ele está numa estrutura toda de descida, mas ele tem uma correçãozinha para fazer, então arrisca ele desenvolver um pouco aqui com força compradora. Vai acontecer a mesma coisa com o ouro, daí vai desenvolver um pouco com força vendedora. E a Nasdaq vai sofrer uma resistência ainda de força vendedora aqui, que pode derrubar um pouquinho o preço dela, a pontuação dela. Os índices são pontos, né? Não é preço. A bolsa é contada por pontos. Já o ouro aqui é preço, né? Aqui a onça do ouro está 4.264 dólares. Bitcoin é preço, né? Bitcoin chegou a 63.800. Bitcoin chegou a estar 125 mil em outubro. 125 mil dólares em outubro de 2025, do ano passado. Já em outubro, um ano antes de 2024, se não me engano, ele estava 59 mil. Aí agora, esses dias, ele bateu em 59 mil, agora que ele está se recuperando, está em 63 mil. Aqui eu tenho que conversar sobre qualquer coisa com vocês, porque a gente, né, pra não ficar chato o vídeo só eu mostrando a tela, os gráficos, né? Tô procurando uma entradinha aqui, na verdade. Era uma entradinha que eu queria fechar o 44 dólares, mas você viu duas tentativas já com alavancagem pouca, com pouco lote, né? Deu perda. Você calcule fazer por fazer para tentar alcançar uma meta com uma alavancagem alta. Então requer muita atenção, você não pode sair fazendo entrada de qualquer jeito, né? Tem que entrar convicto do que está acontecendo, do que está fazendo. Confirmar aqui, ver se confirma um pullback aqui de descida ou já é não tem cara, mas tem material para ser uma mudançazinha pequena de estrutura aqui no dólar. E ele voltar a ter uma forcinha de alta. Mesmo que ele venha cair, ele ainda vai ficar por um tempo desenvolvendo força compradora. Isso faz com que Nasdaq não tenha tanta força para subir e faz com que o ouro não tenha tanta força para subir também.
Por outro lado, eu estou vendo um Bitcoin aqui faceiro, né, querendo desenvolver, junto com o dólar. Isso não é muito comum. Ou seja, são movimentos mentirosos de abertura de mercado. Fácil de se iludir com eles. Mostrando força na Nasdaq, mesmo com o dólar subindo. Isso não é muito comum, é coisas de abertura de mercado mesmo. Já o ouro tá entendendo essa força que o dólar está tendo ali de subida e o ouro está recuando. Talvez dê mais uma recuadinha aqui. Vamos ver. Aqui o dólar agora está querendo mostrar um enfraquecimento desse retorno. Então talvez não tenha tanta força essa estruturinha dele mesmo. E vai se confirmar um pullback de descida. Ó, força vendedora já atuando. Já dá material pro ouro parar de cair e voltar a subir. E dá material para Nasdaq voltar a subir. Então talvez o Bitcoin aqui já estava até, ó, o Bitcoin também subindo. O dólar deu a paradinha, mas já formou fundo mais baixo que o anterior. E topo, vamos ver se fecha mais baixo que o anterior também. Aí sim, aqui a gente já acompanha candle a candle, né? Fazer uma leitura mais de precisão aqui de entrada. O Bitcoin, pelo jeito, estava animadão, mas já foi rejeitado lá em cima o preço. Já virou um pullbackzinho aqui para ele continuar caindo. Ele quis formar um fechamento em cima maior, mas não deu conta. Não deu conta, vamos... Mas está com força ali. Tá equilibrado. O ruim é que chegamos no instante novamente de equilíbrio. Equilíbrio do dólar, daí acaba equilibrando aqui na Nasdaq. Aí acaba equilibrando aqui o ouro também. O ouro freia, né? Ele para de cair e vai ficar também equilibrado. Aí, equilibrado é muito ruim entrar numa posição. Vamos dar uma olhadinha nos outros ativos enquanto isso. Nasdaq apresentando queda. Queda aqui, né? Esse movimento maior. Nesse instante está formando um candle lindo aqui de força compradora, mas já sofrendo rejeição em cima. Vamos diminuir também os lotes da Dow Jones e vamos fazer uma venda dela. Que ela está tentando e não está indo, ou seja, a grande chance dela dar uma descidinha. Está descendo, está dando 8 centavos de lucro. Já deixamos um stop aqui para ela não dar aquela estilingada. Deixamos um stopzinho aqui logo em cima. R$4, 1 centavo de perda. 0 a 0, 5 centavos de perda, 10 centavos de perda, 12 centavos, ela está crescendo. Ela está crescendo e rompeu ali, ó. Foi só pegar stop mesmo. Já foi rejeitado o preço também desse crescimento dela. E é assim que é o mercado, você calcula fazer isso com lotes grandes, com alavancagem grande, né? Por isso que eu diminui para uma porção micro ali, para dar um percentualzinho bem pequeno de perda, né? Então perdemos nessas 3 entradinhas de diversão, né? Nós ganhamos 3,90 em uma, perdemos 0,8, ganhamos 0,8, perdemos 0,9, 29 e 19, né? 40, 50 centavos com essas entradinhas. 50 centavos num capital desse tamanho é significativo, né? Você vê a Dow Jones, ela vinha parelho, né? Aí nesse candle que a gente entra, ela me faz essa aberração. É assim que é o mercado. Importante acontecer isso enquanto a gente está agora, né, filmando. Ver que o mercado ele é perigoso, nem tudo são flores no mercado. 43 e 42 o nosso saldo, está muito paradão. Apesar de nós ter feito 3,91 numa operação, eu gostaria de pegar uma outra operação
Aproveitar que nós estamos aqui filmando e o mercado acabou de abrir, está com os movimentos graúdos. Tentar pegar mais uma operaçãozinha, né, que dê uns 5% que seja, para a gente dar uma elevada e chegar mais perto possível do número que a gente deveria estar, né? Você vê, já vou operar por necessidade, mas eu considero uma necessidade saudável, como se fosse uma gincana, né? De alcançar uma bandeirinha, né? Uma coisa divertida, né? Não é pesado, não me peso por isso. Talvez esse seja o diferencial, né? Porque necessidade, ganância, né? Medo, excesso de confiança, tudo isso te tira a paz, te tira a clareza da leitura dos movimentos. Quando é uma competição, um negócio saudável, algo de tipo uma gincana, o teu raciocínio trabalha muito melhor. E você vê uma coisa com mais clareza, né? Então eu estou calculando aqui onde a gente vai pegar a nossa bandeirinha da nossa fase, da nossa meta, né? Eu já sei o contexto de forma geral, o que está acontecendo com o dólar, né? Ele vem subindo desde ontem, ele atingiu umas máximas aqui que ele não atingia há 2 anos. Ele agora só está fazendo uma correção. Como ele mexe com o mercado inteiro, é muito importante monitorar ele. Ele está tentando formar uma estrutura aqui de continuação de alta, né? Ele está freando aqui a correção. Ele talvez volte a tentar um novo topo, mas o dólar é dólar, né? O dólar acontece muita coisa no mercado que pode alterar ele a qualquer momento. Mas enquanto ele está dando as cartas ali, a gente consegue prever os outros movimentos, o que eles vão fazer, os outros ativos. Aquele movimento que a Dow Jones fez, o ouro pelo jeito fez similar. O euro ele responde exatamente contrário ao dólar. Então ele deu essa retomada aqui de subida, que é a correção, né? Porque ele veio de uma grande queda, o euro. Já o dólar foi ao contrário, ele veio de uma grande subida, fez a correção de descida, né? Fez essa correção aqui de descida. E agora, pelo jeito, ele vai retomar a alta que ele estava. E o euro deve acontecer a mesma coisa, ele deve retomar a baixa que ele estava. Ou não, né? Nós estamos falando de dólar, de euro, muita coisa, muita notícia. Eu acompanho as notícias, eu acho que eu já mostrei agora há pouco, né? Para ver se não tem nada de novo. Mas o mercado ele não é muito ideologista não com a notícia, né? Ele é ganancioso. Para ele interessa o movimento de dinheiro no momento. Só quando a notícia acaba deixando uns grandes, né, que acabam fazendo grandes movimentos, que daí o mercado acata. Senão, ele vai atrás do dinheiro, ele não quer nem saber da notícia. Mas a notícia é muito importante. O grande ele se move com notícia e ele acaba mexendo com o mercado. O pequeno não deve reagir instantaneamente à notícia. O pequeno deve reagir ao que o grande faz, né? O grande vai reagir na notícia, mas espera ele reagir na notícia. Você entende que há uma notícia, entende que vai haver uma reação do grande, aí sim você vai entrar com. Até analisando quando o grande fez o movimento, em que momento ele vai fazer o movimento e você se aproveita disso daí. O dólar lá, com a força ainda de ir lá tentar novamente, está indo. Então nós podemos pensar numa entrada aqui num ouro de subida, vamos lá. Tentar pegar uma subida do... Opa, eu peguei errado, era subida, não era caída. Você vê, ó, peguei errado, já foi uns centavinhos aqui, ó. Ó, deu ganho de 12 centavos. Peguei errado, mas graças ao movimento e retração ele deu 12 centavos. Essa distração é perigosa. Por isso que o trader às vezes tem que ficar no quietinho, no escurinho dele lá, no silêncio dele, nas telas dele, para ele tomar as decisões dele, né? Você imagine isso ao vivo, né? Eu já falei aqui filmando para vocês, ó. Fiz a entrada errada. A entrada é de venda aqui, é vendida, ele vai cair. Olha lá ele caindo. E eu entrei comprado. Por que ele ia cair? Porque o dólar estava com força, mostrando força de tentar novamente topo. Aí ele dá uma caidinha aqui. E essa caidinha que nós íamos pegar. E eu comprei errado, eu fiz errado, eu comprei ela. Em vez de vender.
Mas me arrependi, mesmo assim saímos com 12 centavos de lucro. Ó, quedinha que nós íamos pegar. Ultimamente é muito bom vender um ourinho, que o ourinho não economiza na queda. Que ele tinha dado para nós quase 10% com essa pernadinha aí. Mas a desatenção fez entrar errado. Aí ele vai dar uma continuidadezinha ainda na queda. Aparentemente, né? Só que agora já está mais enfraquecido o movimento aqui, já não convém entrar. Se nós estivéssemos dentro, até dava de ter ficado para atingir o 10%, né? Agora já está muito fraco para dizer, já está formando um peão, já não é interessante ficar aí, ó, peãozinho formando ali. Vamos ver se nós pescamos alguma coisa aqui. Um videozinho longo que vai ter também, isso que dá ficar 2, 3 dias sem filmar, né? Agora nós precisamos de um movimento. Estamos excedendo o tempo aqui. Vai ficar um vídeo muito grande. Vídeo grande o pessoal não gosta muito, né, de ver, de acompanhar, mas eu, como tenho um comprometimento com a jornada, né, e tenho uma meta em dias, né, então ficar meia hora só operando não é nada, né, ficar uma hora. Se bem que estamos a 41 minutos já filmando, daqui a pouco nem o celular vai ter mais espaço para filmar tudo isso. Vamos ver se fazemos mais uma entradinha aqui finalizando, mas se por acaso parar, eu agradeço vocês pela audiência do 11º dia, né, da jornada. Estamos com 43 dólares e 54 centavos. Buscando aqui uma entradinha rápida, se caso caiu o vídeo. Nós nos vemos no 12º dia do desafio. Eu vou continuar só filmando aqui, tentando mais uma operaçãozinha, mas já está bem grande aqui, 42 minutos, arrisca a qualquer momento interromper a gravação. Ó, o dólar com aquela força, se o dólar está com aquela força, quer dizer que a queda do ouro continuou, ó, olha lá, ó, ele continuou daquele ponto. Nós estávamos vendidos ali, mas eu comprei errado, fiz compra, era essa a meta que nós teríamos batido, teria encerrado a gravação. Bem, depois dessa é melhor pegar até interromper, né? Perdemos uma pernadinha aqui, custa pra gente chegar nessa pernadinha, daí pra perder ela, né? Tá subindo lá, aqui acontece a mesma coisa, também dá uma descidinha, só que ali a gente já viu que o ouro já deu uma rejeiçãozinha, já está querendo voltar, quer dizer que vai acontecer a mesma coisa aqui com a Nasdaq, ela já vai dar uma freadinha e já vai voltar, ó, ela já fazendo isso. Então, para você ver que nem tudo são flores, o movimento não dá continuidade assim, você que tem que calcular quando dá continuidade. Você calcula não olhando só no próprio movimento, você tem que olhar o contexto todo, né? E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Nos vemos no 12º dia da jornada. Fiquem com Deus, né? A paz de Deus esteja com todos vocês e com seus familiares.